principais legados do Pacto de São José da Costa Rica é, sem dúvida, a criação do sistema de Comissão Interamericana de Direitos Humanos, destinada a avaliar casos de violação dos direitos humanos ocorridos em países que integram a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e reconheçam a sua competência quando ocorre um abuso. Vejam bem, quando ocorre um abuso referente à matéria de direitos humanos em qualquer um dos países, e o governo deste permaneça inerte, é dada a oportunidade ao ofendido de fazer sua denúncia à comissão, que levará o caso à corte para que seja julgado. Nossa, eles foram buscar, né, um documento tão sério de governo para governo, tão novo, né? Então vamos lá. O documento só foi ratificado no Brasil em setembro de 92, sendo que esta passou a ter validade no ordenamento interno. Não. Eu falei que ia ser tão rápido, mas não tanto. Ligeirinha não. Enfim. Então vocês podem encontrar esse pacto lá no disponível spj.jus.br, enfim. Bom, aí a minha conclusão sobre essa questão ali do pacto. Nós, profissionais da educação, temos o direito também, então, por esse pacto, de denunciar a violação dos nossos direitos humanos e de abusos por parte da classe política, que está exercendo o seu poder verticalmente sobre os trabalhadores e intelectuais e a sociedade que abriga crianças, jovens e adultos, além da própria instituição familiar. Então, nós também temos o mesmo direito de buscar o pacto lá da Costa Rica para denunciar um abuso sobre nós. Isso também é uma violação dos nossos direitos humanos. Enfim, nesse caso, o projeto de lei 7.180/14, em tramitação na Câmara dos Deputados, obriga as escolas a respeitar as convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, pela proposta do deputado Erivelto Santana, do PSC da Bahia. Os valores de ordem familiar têm procedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Como que nós não vamos falar de questões de gênero, como foi esse ano, a nossa semana pedagógica, não essa que passou agora, porque estava com problema das ocupações da escola, mas a anterior a essa, foi justamente questões de gênero na escola. A escola é um ambiente livre, deve abrigar todos, deve se falar sobre tudo. Os jovens têm que ter o direito, porque muitas vezes eles não têm esse espaço para falar em casa. Então é na escola que eles tiram a dúvida da professora de biologia sobre sexualidade, sobre prevenção de doenças, sobre prevenção da gravidez. É com a professora de história que eles vêm perguntar alguma coisa, se abre mais, porque somos da área de humanas, o professor de filosofia, de sociologia, não é? Então muitas vezes eles encontram esse abrigo, essa confiança, é com o professor. E voltando lá atrás, no primeiro horário do dia, olhou para ele, falou com ele, mesmo que foi para chamar atenção, abre esse caderno direito, lava esse rosto, faça alguma coisa, vamos estudar, fez a lição, não é? Então a escola tem que ser esse ambiente neutro, saudável e propício para que se discuta tudo. Porque eu posso ter um aluno transgênero dentro da minha escola. Eu tenho que falar de racismo, porque a gente está num país onde o racismo é velado, mas ele existe e ele existe muito forte. Eu tenho que falar de sexualidade com o meu aluno do ensino médio, eles já estão tendo vida sexual. Eu preciso orientar o meu aluno. Ele tem que saber que no posto de saúde tem pílula para tomar, tem camisinha para distribuir, né? Isso não é agredir a família. E eu posso falar muito bem que a gente pode também fazer isso. O professor também, ele tem que ter jeito, ele tem que ter tática para falar isso. E para falar de todos os assuntos com os alunos, né? Eu posso falar isso porque eu trabalho numa comunidade, estão ali nos dois alunos, me deixam mentir, que ela é uma comunidade muito religiosa. A maior parte é evangélica. E nós nunca, em nenhum momento tivemos problemas sobre essas discussões. E a gente faz essas discussões, mas faz com critério, com cuidado, né? A comunidade é uma comunidade onde os pais participam. E não é porque eles vêm deliberadamente, porque a gente convoca. Nós convocamos pais para falar sobre as ocupações. Nós ouvimos eles. Então, essa questão da família dentro da escola é muito importante. E quando ela não vem, a gente tem que buscar. A gente busca. A gente vai atrás. A gente traz. A gente discute com pais.
E eles juntos, o Grêmio, o aluno, o pai, tentar junto. E aí, para o Santana, lá, então, a escola, o currículo escolar e o trabalho pedagógico não devem entrar no campo das convicções pessoais e valores familiares dos alunos da educação básica. Ora, esses assuntos não são exclusivos da família. Então, nesse caso, vamos tirar ensino religioso da escola. Por que sexto e sétimo ano tem que ter ensino religioso? Vamos pôr filosofia no lugar, não é? Se isso é uma questão estritamente familiar, de foro íntimo, de família, por que a escola tem que ter ensino religioso? Eu não entendo isso. É um contrassenso para mim. Não é? Então vamos falar só de filosofia, sociologia, lá, tirando o ensino religioso, porque ele está dizendo aqui que isso aí é coisa de família, não devemos nos meter. Só que o ensino religioso, eu já dei ensino religioso como professora de história, hoje a gente não precisa trabalhar ideologia, não precisa falar de religião, da religião de cada um, vamos falar de valores. Né? Vamos usar então esse momento, já que tem ensino religioso nas escolas, ele é optativo, tá? Mas acaba que todos os alunos fazem essa disciplina de ensino religioso lá. Então aí também já é um contrassenso, né, a meu ver. Então tem que tirar tudo isso também, não precisa, e colocar a filosofia, né? Então a gente está vendo aqui que está girando em torno da questão religiosa e da questão política, porque dizem que os professores, principalmente da área de humanas, são esquerdistas, petistas, comunistas, claro, né? É a nossa deixa, né, de comunista. Como se não tivesse nos currículos que a gente tem que falar do comunismo, nós temos que explicar para os alunos como ocorreu o comunismo, o que é o comunismo utópico, como se dissolveu o bloco soviético, né? Enfim, e aí como é que nós vamos falar isso? Por favor, com licença, o cartaz está pregado lá, eu posso falar, vocês permitem? Porque nós temos também tempo de tecnologia. Se eu estou falando aqui do comunismo, explicando, e o aluno me filma falando do comunismo, isso aí vai ficar um recorte, como é feito na imprensa, né? Os recortes que são feitos e colocados como a mais verdade absoluta de todas, né? Então, isso é perigoso. Então, o professor, a partir daí, ele vai começar a falar, melhor não falar, porque se alguém me filma falando, vai dar problema para a minha pessoa, né? Seguindo aqui a minha ideia. Então o professor não pode falar disso, mas os youtubers podem. Então coloque lá também youtubers sem partido, por favor. Porque hoje, os nossos alunos, eles estão achando que eles estão assim, muito fixados no que o professor fala. Gente, nós estamos concorrendo fortemente com os youtubers da vida. O que os meninos ali os youtubers falam, muitas vezes, é difícil pra gente desconstruir. Os youtubers estão tomando espaço, estão tendo didática, metodologia, orientação. Hoje eu coloquei lá para os meus, depois que eu dei toda a questão que eu quis, porque eu separei o material, eu dei a ditadura militar, mostrei para eles as opções todas que eles tinham. Eu coloquei o vídeo do youtuber que eles gostam lá, do Felipe Castanhari. E assim, ele mesmo fala, olha, eu estou orientado por um historiador, eles gostam, eles adoram. Então assim, a gente já está tendo uma boa concorrência aí com o professor, dos youtubers, né? E tá forte isso na internet, eu acho isso ótimo. Eu uso sim, eu gosto, eu levo para eles. Só que é como a tecnologia. Não adianta você jogar só lá um vídeo de youtuber para criança assistir o que o jovem assistir, não. Antes faça a sua parte, porque atrás da tecnologia tem que ter a mão humana, tem que ter um bom professor, tem que ter metodologia, tem que ter didática. Porque não adianta você fazer PowerPoint, não adianta você jogar lá um vídeo do youtuber que eles gostam de assistir, se render à tecnologia, se você não tiver uma didática, uma metodologia por trás. Nada substitui o humano. Muito bem. E aí, eu vou usar aqui algumas ideias de pessoas, historiadores lá, que estão aí bastante nas redes sociais. Hoje são os gurus das redes sociais, né? E é impressionante como a gente precisa de guru, né? Como todo mundo gosta de ter um guru, né? Então a gente tem ali o Leandro Carnal que diz o seguinte: ele classificou a escola sem partido uma asneira sem tamanho, uma crença fantasiosa, criada por pessoas que não são da área e de uma direita delirante e estúpida. Concordo com isso, né? Tá? O Mário Sérgio Cortella, que é outro guru hoje da internet, né?
Ele diz o seguinte, ele se expressou dessa forma na Bienal do Livro de 2016. Para Cortella, o movimento confunde partido com política, o professor não deve partidarizar, mas também não deve despolitizar a escola. E é antirrepublicano e inconstitucional. O Mário Sérgio Cortella, ele viu a coisa de outro lado, e eu concordo com o Cortella quando ele fala. A gente não deve partidarizar dentro da sala de aula, né? Mas não se pode despolitizar a escola. A escola tem que discutir política. Eu até penso que a gente devia ter essa disciplina, né? Política na escola. É muito importante que a gente fale sobre política, como o professor colocou aqui, né? Desde lá da Polônia, como isso foi tratado. E não foi o que ele colocou. A educação é política. Então, se não for para ter partido, se não for para falar de política, rasga o que é projeto político-pedagógico, põe só projeto pedagógico, deixa de ser político, né? E o Mário Sérgio Cortella, então, ele se coloca dessa forma, né? Mas também não se deve despolitizar a escola, porque não tem nenhum problema o professor de história apresentar o Karl Marx, falar de Karl Marx, e ele apresente também o Stuart Mill, vamos falar também de liberalismo. Eu tenho uma orientação marxista, eu amo o marxismo, mas eu também tenho belas ideias liberais para algumas coisas. Não tem problema, eu não preciso ser só esquerda, ou só direita, ou só Marx, ou só Stuart Mill, ou só Foucault. Não! Todos eles colaboraram, são pensadores, são sociólogos, são teóricos importantes, todos eles deram a sua colaboração, né, para a nossa construção de conhecimento. E aí, eu tenho mais alguém aqui que diz, Daniel Cara, Campanha Nacional de Direito à Educação. Neutralidade absoluta é impossível de ser atingida, não é possível ser neutro, porque qualquer tema que se aborde leva um juízo de valor do professor. O que é importante? O que ele não pode fazer é limitar a aula a seu juízo de valor. Determinar a neutralidade política numa lei é um equívoco absoluto, afirmou. Ele cita como exemplo a forma de abordar nas aulas de história a redução da jornada de trabalho e a proibição do trabalho infantil. Em uma aula de história, quando o professor aborda esses temas mostrando-se favorável à redução da jornada do trabalho infantil, já considera a existência de um juízo de valor. Como é que eu vou dizer para o meu aluno assim, ele foi reduzido porque na Revolução Industrial havia uma exploração, O que você pensa, o que você acha, professor? Não sei, não posso falar nada. Mas que aula aleijada é essa que eu vou dar? Me desculpe, pode pôr 20, 50 cartazes na minha sala de aula que eu vou falar. Eu acho um absurdo, eu acho isso errado. Entendeu? Por outro lado, isso também talvez nos acorde para uma discussão que tem sido feita há muito tempo e que eu efetivamente na prática não estou vendo os meus colegas professores fazerem, que é a proposta da educação mediada, em que, e eu vou dizer para vocês, isso aí vem, não cai do céu de nada. Lá, se a gente abrir o dia de educação, Estado do Paraná, a gente vai ver muita coisa em cima disso, que a própria Secretaria disponibiliza para os professores, mediar. Já faz tempo que vem se trabalhando isso. Vamos mediar, vamos ser professores mediadores entre o aluno e o conhecimento. Porque o nosso aluno hoje, ele está na internet, a informação está lá. Está lá também todo o senso comum. A nossa função é transformar a informação em conhecimento científico, é mediar o aluno. E quando a gente aprender a fazer isso, nós não vamos ter problema. Podem pregar cartaz, podem botar um guarda na porta, porque eles não vão conseguir nos criminalizar. Porque se a gente aprender a mediar, a deixar que o aluno seja autônomo, que ele pesquise, trabalhar a pesquisa, deixar que ele traga para dentro da escola o seu conhecimento. O aluno não é tábula rasa. E quando o aluno traz para dentro da escola, professora, pesquisei aquele ano que você me deu, ótimo, beleza, vamos discutir, colocar isso em pauta, em discussão, a gente vai se salvaguardar desses absurdos que querem nos infligir. Aprender a mediar. E não chegar com a nossa velha, como dizia Paulo Freire, educação bancária, né? Eu, dono do saber, professor, em cima do meu patamar de conhecimento, vou depositar nesses seres, alunos, alumens, né? O meu conhecimento. Então, e que sirva, então, pelo menos para isso, para o infeliz Escola Sem Partido,
para que a gente se atente para essas novas práticas. Talvez o que nossa educação precisa não é nem tanto investimento em dinheiro, mas talvez seja um investimento em novas metodologias. E fazer essa mediação, aprender a dar autonomia para o aluno. Não andar com a caixa de giz pendurada no bolso do jaleco. Já deu meu tempo? Você tem ainda 30. Faltam 5 minutos. 5 minutos. Então, só para terminar. Lá no site do Escola Sem Partido tem muita coisa, muita besteira, muita asneira, né? E aí eu coloquei aqui. Eu lembrei o seguinte. O Erasmo de Roterdã, no seu Elogio da Loucura, ele defendia a tolerância e a liberdade de pensamento e denunciava as lições da igreja, né? Dizia que a educação não deve ser arquiteta por conta da igreja. E aí, então, só para finalizar, porque eu só tenho 5 minutos, né? A Constituição Cidadã de 1988, ela garante que o Estado é laico. Eu até agora não vi tanta laicidade assim no nosso Estado, desde que a gente tem bancada evangélica, né? Os nossos dias de feriado são por conta da educação religiosa católica, né? Todavia, também o catolicismo goza de um status diferenciado, haja visto as datas comemorativas e feriados nacionais religiosos. Com o advento da internet e das novas tecnologias, cabe ao professor colocar em prática a ideia de mediação entre aluno e conhecimento. Nunca foi tão importante a figura do professor para ajudar na elaboração e na transformação da informação abundante disponível nas redes em conhecimento científico. Para encerrar, um pensamento meu. Não existem verdades absolutas. A razão e a verdade são duas senhoras que vão a todas as conferências e sentam-se de todos os lados. Vamos uns ouvir os outros, né? Porque a verdade não está de um lado só. Só isso. Obrigado. A gente agradece a professora Ana que nesse momento aqui nos trouxe fez memórias sobre o contexto de suas escolas sem partido, com contribuições das suas leituras, também nos trouxe informações que alimentam ainda mais esse debate, esse nosso momento. Uma outra perspectiva também, e na intenção de trazer, de eliminar um pouco, de dissolver o senso comum a respeito do tema, eu passo a palavra para a professora Priscila Lessa, que devido à sua linha de estudo na área da sociologia, certamente também vai trazer contribuições bem generosas para a gente. Fique à vontade. Então, boa noite. Obrigada, professor, pela sua presença. Professora Ana, todo mundo que está aí assistindo a gente, um ciclo de amenizar hoje, né? Esse dia, e você, cumprir esse papel de mediar esse ponto também. Bom, eu vou tentar a difícil missão de amarrar algumas coisas, né, que a gente refletiu aqui e falou, mas não no sentido do fechamento do tema, mas no sentido provocativo do tema. E gostaria de poder despertar, no final de tudo, uma provocação em cada um, com algumas questões. Quando eu fazia faculdade de História, nos anos 90, essa é a verdade. É duro, né? Mas assim, na Universidade Federal, eu me envolvi logo de início no movimento estudantil. E nós debatimos longamente durante noites, né? Nos centros acadêmicos, no ICE, as questões políticas, porque era uma fase de transição muito efervescente, né? Nós tínhamos acabado de sair de um processo de muitos anos sem votar, né? O ano que eu entrei na universidade, não precisa fazer conta, mas o ano que eu entrei na universidade foi o primeiro ano de eleições diretas para presidente, né? Então tinha toda essa efervescência política. E nós discutimos muito nas ciências humanas uma coisa assim, o que fazer agora? E a gente vai caminhar, né? O que é esse movimento popular, estudantil, como vai se caminhar a partir de agora com esse processo de abertura, de democratização e tudo mais? Como é que nós vamos saber o que fazer? Como é que nós vamos discutir o que fazer? Bom, esse dia chegou, né? Estamos nesse momento.
sobre discutir o que fazer, não sabemos muito bem o que fazer. E aí quero pegar um gancho muito breve, não vou historicizar tudo isso de novo, mas aí com essa questão da educação, que vem se movimentando de uma forma muito efetiva, no contexto histórico, acho que a partir dos anos 50, com alguns despertares maiores na sociedade, né? Despertares de conhecimento, despertares de comportamento, despertares de gênero, né? E que teve um boom muito significativo nos anos 60, né? Especialmente com a questão do feminismo, com a questão do movimento estudantil, com a questão das políticas efervescentes, né? E isso tudo veio aí caminhando até os anos 80, 90, quando a gente ficou pensando o que fazer. E aí eu gostaria, se você puder colocar para mim, ali no primeiro passamento, despertar essas provocações hoje, não como historiador, nem como educador. Eu ando me encantando com as leituras da filosofia ultimamente, eu acho que elas têm me servido grandemente para entender algumas coisas, sociólogos e filósofos. E aí eu trouxe um sujeito que eu tenho lido, né? Que é o polonês Zygmunt Bauman, né? 90 anos produzindo maravilhas. E ele é muito contemporâneo para esse momento que a gente vem vivendo, no sentido do entendimento do mundo. Porque eu realmente acho que quando a gente vai discutir essa questão da escola sem partido e dessa confusão intelectual que a gente está no meio disso, nós estamos discutindo além da escola. Nós estamos discutindo, em termos de sociedade do mundo, o que nós vamos fazer. O que nós vamos pensar e o que as pessoas estão desejando e pensando e como que nós vamos administrar isso tudo. Então veja que coisa brilhante, né? Houve muitas crises na história da humanidade, muitos períodos de interregno, de interrupção, nos quais as pessoas não sabiam o que fazer, mas elas sempre acharam um caminho. A minha única preocupação é o tempo que levarão para achar o caminho agora. Quantas pessoas se tornarão vítima até que a solução seja encontrada? Bom, e aí eu acho que uma das coisas que a gente discute é essa questão da escola sem partido. Que na verdade é uma grande confusão, ou um grande embate, ou uma grande briga ideológica de interesses sociais. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito clara. A grande questão é que as pessoas não têm o entendimento do rumo que elas vão tomar a partir daí. Então veja, para o Bauman, para a gente entender essas provocações, eu acho que ele tem uma colocação aqui que é excepcional, né? Esse mundo que a gente vive da pós-modernidade é um mundo fluido demais. A gente tinha isso muito claro. Eu acho que ficava muito fácil a gente pensar as nossas posições políticas e defini-las muito bem naquele momento de efervescência onde tudo estava posto. Agora as coisas não estão mais postas, agora é preciso construir essas coisas de novo. Né? Então, eu acho que a própria ditadura militar, os 20 anos de ditadura, trouxe essa possibilidade da gente poder se posicionar. E agora talvez a gente não saiba muito bem o que fazer nesse momento. Vivemos, segundo ele, no início do século XXI, nesse estado de interrupção, né? E dentro desse estado, tudo é passageiro, né? É um período de tempo em que tudo fica sem representante, fica sem identidade. Nesse estado não somos nem uma coisa nem outra. As coisas, da forma como aprendemos a lidar com elas, as instituições, as relações com as outras pessoas, nosso sistema partidário, nosso Estado, elas não funcionam direito, porque não sabemos como funcionar a partir de agora. E as novas formas ainda estão nascendo, engatinhando e indefinidas, sem uma visão a longo prazo, onde nos resumimos, de certa forma, a resistir às crises. E isso a gente vem fazendo, a gente vem resistindo à crise da educação, a gente vem resistindo às crises ideológicas, a gente vem resistindo à crise econômica, a gente vem tentando se sustentar em cima dessas resistências, dessas crises que a gente vem passando. As crises também vão e vêm, também são líquidas, portanto, existe para a gente hoje um estado de desordem. A grande questão, e aí eu quero tomar um gancho da professora Ana, é que nós estamos nos afogando em informações amplamente divulgadas, sem sabedoria. Nós não conseguimos ter essa definição do que nós queremos a partir de agora. Por isso, não sabemos como prosseguir. Porque não existe sabedoria. Hoje você multiplica essas informações
sem contexto, né? Ainda no gancho, né? Professor, como é que você vai definir as coisas sem o posicionamento, sem o conhecimento? A escola sem partido entra muito dentro dessa questão. E, na verdade, uma escola sem partido é uma escola apolítica, né? Aproveitando a citação, o professor Leandro Carnal, professor doutor da Unicamp, historiador, professor doutor da Unicamp, né? Puxa, aí nós vamos explicar para o nosso aluno sobre a morte, né, a guilhotina de Luís XVI. Nossa, que pena, vejam só, Luís XVI foi guilhotinado, coitado. Essa é a proposta, né? Que pena, né? Então, essa necessidade da gente se identificar a partir do posicionamento é fundamental. Ao ser perguntado o papel da educação nas escolas tradicionais, o Bauman vai dizer outra coisa, dentre muitas que ele vem falando, fenomenais, né? Nosso sistema educacional atual é uma das vítimas, essa entrevista que ele fez entre 2016, agora, meses atrás, é uma das vítimas da cultura do imediatismo. Educação e imediatismo são termos contraditórios. Eu acho até que isso está na próxima. São termos contraditórios. Não se pode ter os dois. Ou se tem uma educação de qualidade, ou se tem o imediatismo. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. E esse é um problema terrível. O contexto da tecnologia, da informação, é uma biblioteca de fragmentos, aos youtubers aí, né? De pedacinhos, sem algo que os reúna e os transforme em sabedoria, em conhecimento. E aí eu também me remeto, é bom falar por último, porque a gente pode ir se remetendo ao que já foi dito, né? Me remeto ao desmerecimento de Paulo Freire. Né? Esse desconhecimento disso tudo de toda a significância e de toda a simbologia que ele traz para o contexto da educação no Brasil, desmerecido no contexto da rede social, sem o conhecimento, sem o saber. Então isso falta muito, né? A gente não avançou nesse sentido. Ainda, para provocar essa inquietação, né, que a filosofia, os filósofos tem o dom de fazer a gente sentir, ainda no Bauman também, né? Se a educação está estritamente vinculada aos valores que uma sociedade sustenta, seus preconceitos aparecerão na organização do seu currículo. Olha como é grave isso. Vou ler de novo. Se a educação está estritamente vinculada aos valores que uma sociedade sustenta, seus preconceitos aparecerão na organização do seu currículo, no seu sistema educacional, na sua própria arquitetura dos espaços destinados à educação. Isso nos traz diversas questões. O que é privilegiado nas escolas e nos conteúdos educacionais como natural ou normal? Quem é privilegiado? Por quê? Como são esses privilégios? Como esses privilégios se perpetuam? Qual a relação desses privilégios com a manutenção da estrutura de poder e da autoridade da sociedade? Isso é o mínimo que a gente pode pensar. Hoje um aluno que foi meu aluno no ensino médio, agora ele faz jornalismo na Unicuritiba, me ligou, tá, disse, tem 2 perguntas para fazer, preciso levar um áudio para o meu programa de rádio Globo. Nossa, mas agora? Aí a tecnologia tem uma coisa maravilhosa, assim, eu vou te mandar o áudio pelo WhatsApp, porque a gente tem que saber usar o recurso também, né? Ele mandou as perguntas e eu mandei. E uma das perguntas falava da questão da brutalidade da polícia, né, desses encaminhamentos que a polícia vem tendo, e eu, dentre as muitas coisas que falei, disse o seguinte, assim, nos garante que esse não é realmente o desejo de uma quantidade muito grande de pessoas na sociedade. É um reflexo do que a gente, não a gente aqui, mas que a sociedade deseja. Quem falou que você não quer lá ver o bandido ser espancado na rua pela polícia? Né? Quem falou que o grande desejo de todos é que essas minorias sejam mesmo limpadas do espaço social? Gente, eu volto todos os dias de bicicleta pela Via Calma, na 7 de setembro.
e passo ali na frente de um cursinho grande que tem ali. E ali, ao longo do tempo para cá, foi acumulando um grupo de moradores de rua muito grande. Eles faziam mais uma ponta a ponta. E aí tinha uma cena que é realmente assim, no intervalo, que é o horário que eu passo do recreio desses estudantes de classe média alta e bem alta, se misturando com os moradores de rua, os cachorros, os carrinhos, as coisas ali pela rua. Bom, essa semana para ser lá não tinha mais nada, porque a escola completou aquele espaço com vasos de flores e ornamentou e tal, impedindo que as pessoas passassem ali. Né? Então, quem foi que disse que o desejo da sociedade não é que se limpe isso tudo? Quem foi que disse que os valores que estão sendo reproduzidos, constantemente reproduzidos, não são os valores que a gente, por inabilidade de saber como prosseguir, não vem contribuindo para que se reproduzam? Sabe, eu vejo, não é sócio do cursinho grande aí também, um dos sócios, e eu vejo eles fazerem hoje, estudando de educação, a mesma coisa que se fazia quando nós éramos estudantes, igual. Não teve transformação, não teve nenhuma proposta. Os PCs por si não transformam. Né? A proposta pedagógica da escola por si não transforma, o que transforma é a